A paz do Senhor, meu irmão, e a paz do Senhor, minha irmã. Depois do primeiro episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, aquele primeiro episódio em que Deus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, alimentando mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, nós temos uma narrativa muito interessante. Lá, este texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Depois desta multiplicação, nós temos o seguinte relato. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ele estava só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Respondendo-lhe, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." A Bíblia diz que Jesus, logo depois desta primeira multiplicação dos pães e dos peixes, é muito interessante que Jesus, sempre que estava no lugar, a hora que ele começou o ministério, o trabalho dele, ele estava no lugar e muitas pessoas, geralmente o texto diz que muitas multidões, ou seja, era muita gente de pessoas, iam ao encontro dele para ouvir as suas palavras, também para ver e para receber os seus milagres. Num desses momentos, Jesus realizou este primeiro milagre da multiplicação e não fora também a primeira vez que ele dava uma despistada e deixava ali a multidão e ia para outro lugar. O texto nos diz que depois dessa multiplicação ele pediu aos discípulos que preparassem o barco, ele despediu-se das multidões e entrou no barco e atravessou para o outro lado do mar. É interessante a gente notar que os discípulos eles ficaram em terra, tanto é que o vento batia tão forte, o vento era contrário, e isso é interessante a gente também comentar, o vento era contrário. E aí o barco foi afastado, segundo o texto, alguns estádios da terra. Estádio é uma medição que dá em torno de 185 metros. O texto diz que era alguns. Então, a gente pode calcular que era uma certa distância na água e eles foram arrastados. Jesus foi deixado no final de um dia e na 4ª vigília da noite foi quando Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. O período da noite era dividido em 4 vigílias. A primeira, que começava logo que escurecia, em torno de 18 horas até as 9 horas. A segunda, de 9 horas até meia-noite. A terceira, de meia-noite até 3 horas da manhã. E a 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 6 da manhã. Então, os discípulos, imagino, ficaram lutando com o mar durante toda a noite, tentando voltar, porque havia deixado Jesus lá na terra. O vento era contrário, jogou esses discípulos dentro do mar. Imagino que eles estavam lutando para tentar retornar para buscar Jesus. Foi quando Jesus veio no meio dessa tempestade, desta confusão,
E os discípulos, ao olharem, imaginaram que eram um fantasma e tiveram medo. E o texto diz que eles começaram a gritar. E eles gritaram e gritaram, e Jesus disse: olha, não tenha medo, sou eu. E aí Pedro antecipou-se e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. E aí Jesus disse: vem. Pedro começou a andar sobre as águas. Eu posso imaginar aquela cena mesmo do lado, muita tempestade, as ondas altas, e o vento era muito forte, tanto é que foi o que fez com que Pedro começasse a afundar. A Bíblia diz que ele começou a reparar na força do vento e começou a afundar. E aí ele gritou: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e disse: homem de pequena fé, e colocou no barco novamente. Existem tantas lições, tantas coisas importantes que a gente pode extrair deste texto. Quando fala lá, porque o vento é contrário, me faz pensar na nossa vida. Existem momentos em que a gente rema, em que a gente tenta ir para determinada direção, mas simplesmente a gente não consegue porque o vento é muito forte. Assim foram os discípulos. Eles estavam lutando, tentando ir ao encontro de Jesus, mas não conseguiam porque o vento era muito forte. E quando a gente afasta de Jesus, a gente pode também extrair deste texto, a gente fica apavorado e a gente fica com muito medo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, acharam que era um fantasma. Eu imagino aqueles homens se agarrando uns aos outros e gritando, se fosse num solo firme, eles estariam correndo para lá e para cá e se descabelando, porque eles estavam, diz o texto, apavorados, porque Jesus não estava com eles. Jesus é alguém que traz segurança, Jesus é alguém que traz confiança, mas quando estamos afastados dele, muitas das vezes nós nos sentimos assim, com medo, desesperados, mas quando a gente clama por ele, é muito provável, o texto não nos diz, mas é muito provável que os discípulos em seus corações estivessem dizendo: Senhor, nós precisamos de ti, Senhor, eu preciso voltar para a terra, Deus, me ajude, eu preciso voltar e encontrar Jesus. É muito provável que os discípulos imaginassem ou tivessem imaginado que poderiam morrer naquela situação, porque o vento era muito forte, as ondas eram muito altas e o barco com certeza estava sendo jogado para cá e para lá. Mas mesmo diante dessa situação terrível, do vento batendo contrário, em um momento que parecia ser um momento de morte, ser com certeza um momento de desespero, pois os discípulos gritavam, Jesus vem ao encontro dele, ou ao encontro deles. E Pedro, atirado como era, diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ao seu encontro. Ora, se não fosse Jesus e tivesse dito: venha ao meu encontro, será que Pedro iria do mesmo jeito? Fato é que Pedro entrou na água, mas novamente, este vento forte que havia tirado os discípulos de próximo da terra e jogado eles muitos metros e talvez quilômetros distantes da onde estava Jesus, esse vento foi que fez com que Pedro começasse a afundar. Pedro lembrou-se que este vento era o que fazia com que eles tivessem medo naquele momento e passavam por momento de grande aflição. E mesmo Jesus, estando talvez a poucos metros dele, ele reparou no vento. Quando estamos passando por lutas, por dificuldades, por tribulações, quando nos sobrevêm momentos em que parece que não vamos conseguir vencer, Jesus está tão próximo, mas muitas vezes fazemos como o apóstolo Pedro, como o discípulo Pedro. Nós olhamos para o vento forte ao invés de olhar para Jesus. O que fazer então? O importante
é fazer como Pedro fez, é gritar: Jesus, socorre-me. Não importa se você está andando sobre o mar, não importa se você está dentro do mar, dentro do barco, aterrorizado, gritando, desesperado, sem saber o que fazer. O que importa é para quem ou a quem você vai recorrer. Pedro disse: Jesus, socorre-me. Eu não sei qual é a luta que você está passando, atravessando neste momento. Eu não sei qual é o vento forte que te faz olhar mais para ele, mais para a força dele, desse vento, do que para o poder daquele que tudo fez, que fez os céus, que fez a terra, que fez a mim e que fez a você. Mas cabe a mim e a você também, nesses momentos, nos lembrarmos de que Jesus é o único que pode acalmar o mar, que pode trazer paz para a nossa vida e, além de tudo isso, nos conduzir a um céu que Ele foi nos preparar quando deixou essa terra após ter morrido na cruz e ressuscitado em meu lugar e em seu lugar, em meu favor e em seu favor. Não olhe para as ondas, não olhe para a força dos ventos, não olhe para aquilo que parece ser um fantasma, algo com que você não pode lutar, mas olhe para o poder de Jesus Cristo, olhe para Ele e peça socorro, porque sem dúvidas Ele é alguém que pode te socorrer. Deus te abençoe muito, traga muita paz, muita saúde, muita alegria ao seu lar, lembrando que esta paz, a paz verdadeira, somente é possível com Jesus Cristo. Deus te abençoe.